Meu nome é Paulo. Tenho 28 anos, sou paulista de nascença e acabei de me mudar com a minha esposa, Mariana, para uma rua tranquila aqui em Sorocaba. Aquelas casas térreas, cada uma com uma rede na varanda e cheiro de café passando pela manhã. Era para ser um recomeço. Mas a verdade? A mudança só trocou o cenário, o enredo continuava o mesmo. Logo no primeiro sábado, o clima entre a gente já era de poucas palavras. Mariana reclamava do armário da cozinha, que não tinha espaço nem para metade das coisas dela. Eu tentava manter a calma, mas cada frase vinha com um tom que me cortava por dentro. Ué, Paulo, você nem se dá o trabalho de medir antes de instalar? Ela soltou, olhando para o micro-ondas entalado no canto. Eu fiz o que deu, Mari. Se não tá bom, a gente muda de novo, respondi, tentando evitar o desgaste. Ela soltou um suspiro longo, como quem carrega o peso do mundo nas costas. E ali, entre caixas ainda fechadas e panelas espalhadas, eu percebi, a casa era nova, mas o cansaço era antigo. Foi então que a campainha tocou. Abri o portão e dei de cara com uma mulher elegante, de cabelos presos num coque simples e sorriso sereno. Ela segurava uma travessa coberta com um pano de prato florido. Boa tarde! Sou a Amanda, moro ali do lado. Vi que vocês chegaram essa semana e pensei em trazer um agrado. Bolo de fubá com erva doce. Espero que gostem. Fiquei meio sem reação. Mariana surgiu atrás de mim, com a expressão travada. Que gentileza, eu disse, pegando a travessa. Muito obrigado, Amanda. Imagina. Se precisarem de alguma coisa, estou sempre por aqui. Ela deu um sorriso gentil e voltou calmamente para a casa dela, atravessando o pequeno portão branco que nos separava. Fechei o portão devagar. Mariana cruzou os braços e soltou. A vizinha já marcando o território? Que isso, Mari? Ela só trouxe um bolo. Educação. Sei, deve estar entediada. Viúva, com tempo de sobra para se meter na vida alheia. Engoli seco. Era assim agora, cada gesto simples se transformava num motivo de tensão. Mais tarde, sentei na varanda com um pedaço do bolo e uma xícara de café. O som dos passarinhos e o cheiro da terra molhada me deram um pouco de paz. E ali, do outro lado da cerca viva, vi Amanda balançando suavemente na rede, lendo um livro. O rosto calmo, os olhos atentos às páginas, o cabelo já um pouco solto pelo vento. Foi quando ela ergueu o olhar e nossos olhos se cruzaram por um segundo. Ela sorriu, com um aceno discreto. Eu retribuí, meio sem jeito. E foi aí que me dei conta, aquele pedaço de bolo, simples e doce, tinha sido a coisa mais acolhedora que eu senti em dias. Ou talvez semanas. Tudo que era doce na minha vida tinha ficado para trás. E eu só percebi isso quando uma estranha me ofereceu um pedaço. Naquela noite, o silêncio entre mim e Mariana pesava tanto que fui buscar abrigo onde menos esperava, na varanda de uma estranha. A briga começou por bobagem. Ela não encontrava o carregador do celular e achava que eu tinha guardado no lugar errado de propósito. Respondi com frieza, ela rebateu com impaciência. No fim, cada um foi para um canto da casa. Eu fiquei sentado no sofá, olhando pro nada, até ouvir o som suave de uma rede balançando. Levantei, saí de mansinho e fui até o portão. Amanda estava lá, lendo como na outra vez, os pés descalços apoiados no braço da cadeira e um copo de vinho na mesinha ao lado. Boa noite, disse, me aproximando devagar. Ela olhou para mim com um sorriso acolhedor. Oi, Paulo. Insônia? Algo assim. Posso sentar um pouco? Claro. Vinho? Assenti. Ela entrou, voltou com uma taça e me ofereceu. O silêncio ali parecia outro, não era vazio, era confortável. Você tem cara de quem tá precisando respirar, ela disse, olhando o céu. Respiração anda difícil por aqui. Ela sorriu, como quem entende sem julgar. Eu sei como é. Já morei em silêncios que gritavam. Tomamos o vinho devagar. Aos poucos, a conversa foi surgindo. Falamos do bairro,
do barulho do vizinho da esquina, do pé de acerola que dava fruta só de um lado. Depois, sem eu perguntar, Amanda comentou: meu marido faleceu faz 3 anos. Infarto fulminante. Tinha 52. Ele estava fazendo café quando caiu. Às vezes, ainda converso com ele. Mentalmente, sabe? Fiquei sem saber o que dizer. Só a encarei, num gesto impulsivo, toquei de leve a mão dela sobre a mesa. Sinto muito. E é bonito você ainda falar com ele. De certo modo, isso mantém ele por perto. Ela sentiu, os olhos úmidos, mais serenos. Acho que, com o tempo, a gente aprende que amar também é saber deixar ir, murmurou. Ficamos em silêncio mais um tempo. O céu começava a ganhar tons de madrugada. Me despedi com um aperto de mão, e ela respondeu com um olhar firme e gentil. Ao atravessar o portão de volta para casa, senti um aperto no peito. Lá dentro, Mariana dormia virada pro canto, o abajur ainda aceso. Tudo ali parecia tão sem cor. Naquela noite, dormi no sofá. Não por castigo, nem por orgulho. Foi porque, pela primeira vez em meses, eu percebi que meu coração tinha encontrado um espaço de descanso, e ele não estava na casa onde eu morava. Amanda não era só a vizinha gentil com bolinhos e livros na rede. Ela era o reflexo de tudo que minha vida tinha perdido: serenidade, escuta, presença. E mesmo sem saber, ela tinha começado a reconstruir algo em mim. Era só uma xícara de chá, mas parecia mais quente do que qualquer abraço que eu recebia em casa. Depois daquela noite, passar pela varanda da Amanda virou parte da minha rotina. No começo era só um aceno, depois uma troca de palavras. Em pouco tempo, virei visitante frequente. Mariana, por outro lado, mal notava. E quando notava, fingia que não se importava, ou fazia comentários sutis, cheios de veneno doce. A vizinha é sua nova terapeuta, Paulo? É só uma conversa. Melhor do que discutir contigo toda noite. Se fosse homem, duvido que você ia lá tanto assim. Preferi não responder. A verdade era mais simples e mais complexa ao mesmo tempo. Ali, na varanda da Amanda, eu respirava. Ela me oferecia chá de camomila num bule antigo, servia em xícaras com flores pintadas à mão. A gente falava de coisas corriqueiras, das maritacas que invadiam a goiabeira do vizinho, da novela que ela achava exagerada demais, do cachorro que latia só pra moto vermelha. Mas, às vezes, as conversas escorregavam para lugares mais fundos. Você acha que casamento tem prazo de validade? Perguntei uma noite, olhando o céu escuro. Acho que alguns vencem antes de serem abertos, ela respondeu, sem hesitar. Fiquei em silêncio. Amanda, como sempre, dizia muito com pouco. Num domingo à tarde, ela me chamou pelo portão. Paulo, você entende de furadeira? Um pouco. O que houve? Tem um varal que soltou da parede. Tá pendurado, coitado. Achei que talvez você pudesse. Claro, interrompi. Deixa eu pegar minhas ferramentas. Entrei na casa dela pela primeira vez. O cheiro era de lavanda e bolo fresco. A sala era simples, com almofadas floridas e móveis de madeira escura. Enquanto eu mexia no varal, Amanda apareceu com um copo de suco e um prato com fatias de bolo de banana. Achei que você ia gostar, disse, com aquele sorriso calmo. Você sempre acerta. Parece que lê pensamento. Ela sorriu, mas não respondeu. Quando entreguei a furadeira de volta, nossos dedos se tocaram. Foi rápido, mas o suficiente para acender alguma coisa entre a pele e o ar. Naquela noite, Mariana me esperava sentada à mesa. Estava com uma blusa que eu gostava e os olhos fixos em mim. A Amanda pediu ajuda com o quê? Varal que soltou da parede. Claro. E você foi, prontamente. Ué, não posso ajudar a vizinha? Pode. Só não finge que é só isso. Pousei a mochila no chão. Não queria discutir. Mas ela insistiu. Você acha que eu não vejo, Paulo? Você já saiu daqui, só não levou a mala ainda.
As palavras me atingiram como uma água fria. Eu não neguei. Nem confirmei. Só a encarei por um instante e fui pro quarto. Na varanda ao lado, Amanda provavelmente já dormia. Ou talvez estivesse na rede, como sempre. De toda forma, era lá que meus pensamentos repousavam. Na manhã seguinte, enquanto regava as plantas no quintal, Amanda me acenou pela cerca. Obrigada por ontem. O varal tá firme como nunca. Você que agradece bonito demais. Quase me faz querer soltar outro para voltar lá. Ela riu. E eu, por um instante, esqueci de tudo. Mariana, a casa, os ruídos do cotidiano. Ficamos ali, sorrindo um pro outro, como quem compartilha um segredo que nem precisa ser dito. Dois mundos divididos por uma cerca branca, mas cada vez mais próximos, como se aquele espaço fosse só uma desculpa para prolongar o encontro. Quando a aliança caiu no chão da garagem, o som foi baixo, mas dentro de mim, parecia um trovão. Era uma segunda-feira nublada. Eu tinha saído mais cedo do trabalho e passei na feira para comprar algumas frutas. Cheguei em casa por volta das 5. A porta estava encostada. Mariana estava na cozinha, sentada, mexendo no celular, com uma expressão difícil de decifrar. Trouxe mexerica, você gosta, falei, tentando algum tipo de trégua. Ela levantou o olhar, mas não sorriu. A vizinha também gosta, sabia? Outro dia vi vocês rindo de alguma coisa, como dois adolescentes no muro da escola. Deixei as sacolas sobre a mesa. Não vou pedir desculpa por buscar leveza onde ainda existe. Você acha justo isso, Paulo? Me esvaziar aos poucos e ir se preenchendo com outra pessoa? Fiquei em silêncio. Ela estava com a aliança girando no dedo. E de repente, tirou. Isso aqui não segura mais nada, disse. E soltou a aliança sobre a mesa, mas ela rolou, caiu no chão e sumiu entre as caixas de papelão da mudança que nunca terminamos de desfazer. Eu não vou te impedir de ir, ela completou, com os olhos fixos nos meus. Peguei só o essencial, uma mochila com algumas roupas, meu notebook, escova de dente. O resto podia esperar. Ou ficar. Saí pela garagem. Enquanto a porta automática subia, vi Amanda regando as plantas no jardim. Ela me viu com a mochila nas costas e soltou a mangueira, com a água ainda escorrendo pela calçada. Está tudo bem? Acho que agora está, respondi. Posso conversar com você um pouco? Ela assentiu e abriu o portão devagar. Não havia surpresa nos olhos dela. Só acolhimento. Pode entrar. A casa estava com o mesmo cheiro de sempre, lavanda e bolo. Amanda me ofereceu um copo d'água e apontou pro sofá. Se quiser, o quarto de hóspedes está arrumado. Fica à vontade. Eu não quero ser incômodo. Paulo, incômodo é o que não tem lugar. Aqui, você tem. Não houve abraço, nem longas conversas. Apenas silêncio. E ele bastava. Naquela noite, me deitei no quarto de hóspedes. As paredes tinham fotos emolduradas de viagens, retratos do passado. A cama era firme, os lençóis tinham cheiro de sol. Deitei de lado, olhando a janela entreaberta. A brisa da noite entrava sutil, e do outro cômodo vinha o som de talheres sendo guardados. Amanda fazia tudo com calma. Até a presença dela era tranquila. Como se o mundo não precisasse correr tanto. Não consegui dormir logo. A cabeça ainda rodava, o corpo ainda estranhava. Mas no meio da madrugada, senti algo raro, alívio. Não era euforia. Não era tristeza. Era um vazio silencioso, que em vez de doer, respirava. Pela primeira vez em muito tempo, não precisei fingir que estava tudo bem. Porque, de algum modo, estava começando a ficar. Foi no toque acidental entre nossas mãos que eu soube, alguma coisa estava florescendo ali. Os primeiros dias na casa de Amanda foram silenciosos, mas nunca desconfortáveis. Cada um seguia seu ritmo, e isso criava uma harmonia difícil de explicar. De manhã, ela regava as plantas enquanto eu tomava café na varanda. À tarde, eu mexia em coisas pela casa,
consertei o trinco do armário da lavanderia, troquei a resistência do chuveiro e até instalei uma prateleira nova na cozinha. Você faz mais aqui em 3 dias do que meu marido fez em 10 anos, ela brincou certa vez, enquanto me entregava um copo de suco. Talvez eu esteja só tentando pagar o aluguel de outro jeito, respondi, sorrindo. Amanda ria com o canto dos olhos. E quando ria, tudo parecia desacelerar. Comecei a entender seus hábitos. Às quartas, ela fazia pão caseiro. Aos domingos, ouvia os discos antigos que herdou do pai. Gostava de sentar na rede com um cobertor nos pés e um livro no colo, mesmo nos dias quentes. E à noite, tinha o costume de acender uma vela perfumada na sala, como se preparasse a casa para dormir. Certa tarde, ficamos sentados no chão da sala, separando fotos antigas que ela queria organizar num álbum. Rimos de penteados dos anos 90, das roupas estampadas, das festas de aniversário com bexigas e gelatina colorida. Esse foi nosso último Réveillon juntos, ela disse, mostrando uma foto em que estava abraçada ao marido. Eu já sabia que ele não estava bem. Mas naquela noite, ele me fez prometer que, mesmo sem ele, eu ia continuar dançando. Ela me olhou com um sorriso que misturava saudade e força. E você conseguiu? Perguntei. Ela hesitou. Acho que estou aprendendo de novo. Não havia lágrimas, só memória. E naquele momento, me senti mais próximo dela do que de qualquer pessoa nos últimos anos. No dia seguinte, ajudei Amanda a plantar mudas de alecrim e manjericão num cantinho do quintal. Estávamos ajoelhados, com as mãos sujas de terra, quando nossas mãos se tocaram sobre a mesma muda. Um toque leve, rápido, mas suficiente para nos fazer parar. Ela não afastou a mão. E eu também não. O tempo ficou suspenso por um instante. Depois, voltamos ao que estávamos fazendo, como se nada tivesse acontecido. Mas sabíamos. Ambos sabíamos. Naquela noite, o jantar foi simples, sopa de legumes com pão caseiro. Sentamos à mesa um de frente para o outro, com um rádio baixinho ao fundo. Conversamos sobre filmes antigos e planos que nunca se realizaram. E sem perceber, falamos sobre a vida como quem cuida de uma planta, regando aos poucos, esperando que cresça. Antes de dormir, Amanda me entregou um cobertor dobrado e disse: vai esfriar um pouco. A noite aqui é traiçoeira. E você? Perguntei, sem pensar. Vai se cobrir com o quê? Com as memórias boas. Elas aquecem mais do que parece. Fiquei olhando para ela por um segundo a mais do que o necessário. E naquela pausa, havia um convite mudo, uma ternura que escapava dos gestos. Deitei no quarto de hóspedes com a cabeça cheia. Não era só gratidão. Não era só carinho. Era algo que crescia devagar, feito raiz. A vida ali não tinha promessas, nem grandes planos. Mas tinha gestos pequenos que diziam muito. E isso, naquele momento, era mais do que suficiente. Ela me beijou como quem já sabia que aquele momento era inevitável. Amanda sugeriu a viagem numa manhã de sábado, enquanto lavava a louça e cantarolava uma música antiga da Elis. Conheço uma casinha no interior de Minas. Fica num sítio de uma amiga que viajou pro exterior e deixou a chave comigo. Nada de luxo, só um fogão a lenha e rede na varanda. Mas acho que seria bom sair daqui um pouco. Fugir dos olhares do bairro? Brinquei. Fugir da gente mesmo, talvez. Ou só olhar tudo de outro jeito. Não hesitei. Em menos de 2 dias, estávamos na estrada, o carro cheio de sacolas com mantimentos, livros, casacos e até uma cafeteira elétrica, porque, segundo ela, ninguém merece café coado com gosto de sabugo. A casa era do jeitinho que ela descreveu, simples, cercada por árvores, com varanda de madeira e cheiro de terra molhada. A água vinha do poço, o sinal do celular era fraco, e à noite só se ouvia o som dos grilos. No primeiro dia, fizemos tudo devagar. Caminhamos pela trilha atrás da casa, recolhemos lenha, cozinhamos juntos. À noite, nos sentamos na rede com uma garrafa de vinho e cobertores até o queixo. Rimos à toa, como 2 velhos amigos.
Quando foi a última vez que você se sentiu assim? Perguntei. Assim como? Leve. Presente. Ela pensou por alguns segundos. Acho que quando eu era menina e minha mãe deixava eu dormir na varanda, escutando a chuva cair no telhado de zinco. E se chover hoje? Ela me olhou por um instante, como se buscasse algo no fundo dos meus olhos. Então eu vou dormir sorrindo. No dia seguinte, choveu. Foi no fim da tarde. Começou com garoa fina, depois se transformou num aguaceiro calmo, daqueles que lavam a alma. Estávamos dentro da casa, acendendo a lareira improvisada com jornal velho e lenha úmida, quando a luz acabou. Amanda riu. Bem no clímax do filme, claro. Peguei 2 velas e acendi, criando um clima suave no ambiente. Ela se aproximou, com os pés descalços e os cabelos já um pouco bagunçados pela umidade. Sabe que eu estava esperando esse momento? Sussurrou. Qual deles? Esse em que a gente para de evitar o que sente. O silêncio tomou conta. A chuva lá fora virou trilha sonora. Então ela me tocou o rosto com a ponta dos dedos, devagar, como se estivesse confirmando que era real. Nossos olhos se encontraram por um segundo longo demais. E depois, sem qualquer urgência, ela se aproximou e me beijou. O beijo não teve pressa. Não foi marcado por explosão, nem por incerteza. Foi um encontro tranquilo, firme, como se estivéssemos apenas retomando algo que já existia. Lá fora, a chuva caía no telhado como um segredo bem guardado. Passamos o resto da noite entre olhares e palavras baixas, caminhando pela casa de mãos dadas, acendendo velas, compartilhando o silêncio e o vinho. Nada mais era preciso. Dormimos abraçados na rede da varanda, enrolados no mesmo cobertor, ouvindo o som do mundo desacelerando. No caminho de volta, o céu já estava limpo. Amanda dirigia com o braço apoiado na janela, e eu observava as paisagens passando, com uma paz que há muito tempo eu não sentia. Quando passamos pela placa Bem-vindo a Sorocaba, olhei para ela e disse: Alguma coisa mudou. É. Mas não foi só entre nós, respondeu, com um meio sorriso. Foi aqui dentro também. E tocou o próprio peito, com a leveza de quem sabe exatamente onde guardou aquele momento. A carta anônima não me feriu, mas mostrou que agora, todo mundo estava olhando. O retorno à rotina foi menos silencioso do que esperávamos. Nos primeiros dias, tudo parecia no lugar. Amanda cuidava do jardim, eu resolvia burocracias do meu antigo casamento e tentava reorganizar a vida. Mas bastou uma semana para os sussurros começarem. Na padaria, percebi olhares rápidos demais. No mercadinho, a moça do caixa não me chamou mais de moço bonito da casa nova. As palavras continuavam polidas, mas os gestos vinham frios, contidos. O bairro, antes um lugar de redes e bom dia, agora parecia um livro aberto em que a gente era o capítulo polêmico. O auge foi a carta. Chegamos de uma caminhada no fim da tarde, e Amanda tirou os panfletos da caixa de correio. Entre os papéis de promoção, havia um envelope bege, sem remetente. Dentro, uma folha de caderno, escrita à mão. Ele pode até parecer um homem bom. Mas cuidado, quem trai uma vez, trai sempre. Amanda leu em silêncio. Depois, me entregou a carta com a mesma expressão com que costuma cheirar café fresco, como quem analisa, mas não se assusta. Isso te machuca? Perguntei. Não. Só me mostra que estamos incomodando. Ela rasgou a folha em pedaços pequenos, jogou no lixo e foi cuidar das plantas. Mais tarde, fui ao supermercado comprar queijo e café. Enquanto escolhi os produtos, esbarrei em Mariana. Ela estava mais magra, com um corte de cabelo novo e a mesma expressão firme de sempre. Olha só quem resolveu sair da toca, disse, sem me encarar diretamente. Mariana, fica tranquilo. Não vou fazer cena. A vizinhança já está fazendo por mim. Sinto muito por tudo. Ela sorriu de canto, com ironia. Sente mesmo? Porque do lado de fora parece que você está vivendo uma novela das 6. Só falta a trilha sonora. Eu só tô tentando viver em paz. Que bom.
Por que a paz custa caro quando a gente constrói em cima dos outros? Não respondi. Sabia que qualquer palavra ali seria usada contra mim. Ela virou as costas e saiu. E eu fiquei ali, segurando o pacote de café como se fosse um escudo. À noite, contei a Amanda o que aconteceu. Ela apenas me ouviu, sem interromper. Mariana tem razão em estar magoada, admiti. Mas, isso aqui com você não foi um plano. Aconteceu. E agora é a única coisa que me faz sentido. Ela se aproximou e colocou a mão sobre a minha. Eu não sou uma fuga, Paulo. Nenhum prêmio. E se algum dia isso aqui deixar de ser leve, você me promete que vai dizer? Prometo. O silêncio que seguiu foi cheio de verdade. Um daqueles que não pedem explicações. No dia seguinte, plantei lavandas no canto da cerca. Amanda trouxe um regador com água morna, para não dar choque térmico nas mudas, segundo ela. Enquanto cuidávamos da terra, ela falou: se for para sermos assunto, que seja por termos feito algo bonito. E o que a gente tá fazendo? Ela me olhou com aquele jeito calmo e direto. A gente tá escolhendo um ao outro. Apesar do barulho. Mais tarde, enquanto lavávamos a louça juntos, se aproximou por trás, me abraçou devagar e disse, como se fosse óbvio: eu te amo, Paulo. Não houve resposta grandiosa. Eu só segurei a mão dela com força e beijei sua palma com um respeito que nunca coube em palavras. E foi assim, no meio da cozinha, cercados de panelas e pratos molhados, que a gente declarou amor. Sem discursos. Só certeza. Não houve pedido formal, nem alianças, só o som de duas escovas de dente no mesmo copo. As semanas passaram como folhas ao vento, caindo uma sobre a outra sem pressa. A vida com Amanda se acomodou em gestos pequenos: dividir o pão quente no café da manhã, pendurar roupas juntos no varal, escolher filmes antigos para assistir com um cobertor nos pés. A rotina era tranquila, quase silenciosa, mas cheia de significado. Aos poucos, o bairro também se calou. Os olhares, antes cheios de julgamento, se tornaram indiferentes, depois, curiosamente respeitosos. Como se a constância do nosso convívio fosse argumento suficiente. Uma tarde, enquanto limpávamos a despensa, Amanda olhou para o meu lado da estante, onde minhas coisas ocupavam metade do espaço, e disse, com a naturalidade de quem fala sobre o tempo: acho que agora posso doar aquelas fronhas extras. Por quê? Porque não somos mais dois visitantes. Viramos moradores da mesma história. Aquilo me atravessou de um jeito calmo. Não precisei responder. Só abri um sorriso. Mais tarde, recepcionamos a irmã dela, Ana Clara, que vinha de Campinas. Era a primeira vez que alguém da família dela me encontraria não como um conhecido, mas como parte da casa. Ana Clara chegou com uma torta nas mãos e olhos desconfiados. Então você é o famoso Paulo? Só Paulo mesmo, respondi, sem brincadeiras. Durante o almoço, ela observou mais do que falou. Depois, quando Amanda saiu para buscar um doce na cozinha, Ana Clara olhou para mim e disse: achei que ia encontrar um erro de julgamento. Mas encontrei paz no olhar dela. Não soube o que dizer. Apenas agradeci com um aceno. Na saída, as duas se abraçaram na varanda. Amanda, sorrindo como quem recebe aprovação silenciosa. Ana Clara, com o olhar mais leve, sussurrou algo no ouvido da irmã antes de partir. Nunca soube o que foi, mas Amanda ficou abraçada em mim por um bom tempo depois disso. As noites passaram a ter outro ritmo. Cozinhávamos juntos ouvindo rádio regávamos as plantas antes do jantar e, de vez em quando, caminhávamos pelas ruas do bairro de mãos dadas, sem medo. Um dia, ao escovar os dentes antes de dormir, reparei que minha escova azul dividia espaço com a verde dela no mesmo copo de vidro. Fiquei ali parado por um instante, observando. Não era só sobre morar juntos. Era sobre ter deixado de lado qualquer expectativa de perfeição e, ainda assim, encontrar conforto. Amanda, com seus silêncios cheios de sentido, seus olhos que sabiam ouvir, e suas mãos que aprendiam a tocar de novo, era tudo que eu não sabia que procurava.
No fim daquela noite, ela apagou a luz, se deitou ao meu lado e murmurou, com a voz quase engolida pelo travesseiro. Não era o futuro que eu imaginei. Mas é o que faz sentido agora. E eu, com a testa encostada nas costas dela, respondi baixinho. Também não era o que planejei. Mas é, finalmente, o que escolhi. Lá fora, as plantas dormiam sob a luz amarelada do poste. E a casa, pequena e silenciosa, parecia respirar com a gente. Fim do capítulo. Início de tudo.